Introdução. Você tem um propósito bem definido para a sua vida? Caso tenha, sabe reconhecer aquilo que determina os passos a serem seguidos para o alcance desse propósito? Nem sempre essas perguntas estiveram muito claras para mim, mas sem dúvidas eu sentia que algo me chamava e sempre soube que deveria fazer algo a mais. O início da minha caminhada junto ao Reiki surgiu através da percepção de que eu precisava atender a algum propósito em minha vida, fazer algo maior para mim e para os outros. Após decisões difíceis, determinei que meu propósito estava em compreender mais sobre a realidade e então ensinar. Muito aprendizado ocorreu durante esse tempo, e assim, aos poucos, fui esclarecendo tantas perguntas e compreendendo, no mínimo, a base dos padrões da vida. Tornei e continuo a tornar minha vida cada vez mais simples e objetiva, ao mesmo tempo em que se torna cada vez menos simplória. Nessa procura por respostas e pela simplicidade, encontrei o tema que foi inspiração para essa obra, e, ironicamente, fora do Reiki. Buscando por filosofia ocidental clássica, para aprofundar meu desenvolvimento e compreensão, deparei-me inesperadamente com uma obra muito interessante, Sobre a Brevidade da Vida, escrito por Sêneca. Encontrei o seguinte pensamento: então, não há motivo para pensares que alguém viveu longamente só por causa dos cabelos brancos ou das rugas. Ele não viveu longo tempo, mas existiu longo tempo. É como se pensasses que navegou muito quem uma terrível tempestade surpreendera na saída do porto, impelindo-o para um lado e outro sobre ventosos furiosos de diversas direções, e fazendo-o deslocar-se em círculos pelos mesmos lugares. Ele não navegou muito, mas foi muito fustigado. Podemos resumir os ensinamentos do filósofo estoico em um simples pensamento: não importa o tempo vivido, mas sim a qualidade empregada ao tempo vivido. A partir dessa maneira de pensar, Sêneca basicamente quer dizer que é uma ilusão medir algo ou tomar decisões mediante o tempo de maneira crua. Cada pessoa determina o que faz com o tempo, e aquilo que aprende depende da qualidade que emprega esse tempo vivido. Nem sempre o homem de 80 anos será mais sábio do que o de 30. Um homem de 80 anos pode empregar seu tempo de existência ao ostracismo, enquanto o de 30 pode buscar evoluir e melhorar a cada instante. Cada segundo é uma oportunidade de aprendizado. Quanto antes isso estiver claro e presente, mais a vida será clara e feliz. O propósito, a vida, os ciclos e o tempo não devem ser temidos, mas desvendados. O tempo passa, essa é uma certeza do nosso mundo. E quanto mais passa, mais oportunidades surgem, e quanto mais deixamos as oportunidades passarem, menos tempo nos resta para aprender. A vida começou há algum tempo, seria interessante que todos nós começássemos a vivê-la sem perder mais nenhum momento. Capítulo 1. Reiki e o propósito do equilíbrio. A prática do Reiki pode iniciar-se por meio de uma visão terapêutica, ou até mesmo espiritualista, mas se bem executada e aprofundada, sempre se tornará um ótimo estilo de vida. Compreender uma prática como um estilo de vida consiste em utilizar-se desse método junto da realização das atividades cotidianas, buscando, dessa forma, a excelência nos empreendimentos. Praticar o Reiki nos leva a um tipo de envolvimento profundo, à medida que compreendemos o envolvimento do nosso ser com a energia Reiki, além da compreensão prática dos princípios filosóficos estabelecidos. Utilizar-se da energia Reiki permite que nos conectemos ao ritmo da natureza de maneira gradual, quase imperceptível, de modo que não estranhamos e por vezes mal percebemos o nosso próprio desenvolvimento e das capacidades físicas, emocionais, mentais e espirituais. Quando nos unimos à energia Reiki e buscamos nos deixar trabalhar por ela, somos como um tambor que segue uma batida desordenada e confusa, completamente sem ritmo, enquanto o Reiki representaria uma batida harmoniosa, rítmica, constante e mais forte. Quando a batida dessa energia forte influencia a nossa batida desordenada, aos poucos nos adaptamos e compreendemos seu funcionamento, até que no fim se tornem iguais e uníssonas. Esse processo figurativo demonstra a ação da energia Reiki no praticante silenciosamente, buscando adaptar quem somos à natureza que nos cerca, atingindo o propósito maior do Reiki, o equilíbrio. Estar adaptado e conectado à natureza significa estar conectado a si próprio, visto que somos parte da natureza, mas, por insistência, muitos de nós insistimos em não reconhecer essa realidade. Enquanto a energia busca nos ritmar corretamente com o todo, a filosofia nos prepara para a compreensão em nível consciencial desse crescimento em âmbito moral. A filosofia do Reiki diz que só por hoje devemos não sentir raiva, não nos preocuparmos, sermos gratos, trabalharmos honestamente e sermos bondosos. Essa filosofia envolve o aprendizado dentro dos aspectos do como, quando, onde, o que e pelo quê. Somente nos tornamos capazes de seguir o crescimento de compreensão da natureza quando nos permitimos para isso e encontramos espaço para essa ajuda quando trabalhamos nossos defeitos e aquilo que ainda nos machuca.
A energia dita o ritmo, dando-nos sinal de para onde devemos olhar e onde devemos trabalhar no momento, por meio de nossos pensamentos e situações. Isso já é um absoluto sinal de união e trabalho em conjunto da natureza. Após atingir essa percepção, buscamos elucidação moral a partir dos princípios filosóficos, que buscam transcender o praticante. Unindo as sensações e percepções ao ramo da elucidação, nós somos capazes de elucidar nossos desequilíbrios, um aspecto por vez, sem deixar furos. A energia nos faz sentir e a filosofia nos faz compreender, em conjunto, fazem-nos crescer. Essa ação de uso da filosofia com a energia caracteriza o aspecto de como o Reiki age. Antes dos princípios do Reiki é colocada a frase só por hoje, que traz o sentido total de compreensão de que devemos viver o aqui e agora, demonstrando assim os aspectos do onde e quando. Sabendo qual o cenário estabelecido, fica a questão de que tipo de ação se realizará, e essa ação, ou no caso, ações, seriam as realizações dos princípios que aparecem em seguida, determinando o que devemos fazer. Toda ação tem um propósito, sendo esse propósito, no caso, a busca do equilíbrio, isso é, pelo que o Reiki age como um todo. O Reiki busca nos elevar à compreensão da vida e do seu propósito, algo inerente a todo ser vivo. Capítulo 2. Propósito, vida e tempo. Para que possamos compreender efetivamente o propósito da vida nesse planeta, devemos primeiramente, na prática, compreender sobre no que consiste a vida. Considero aqui vida ou viver o período entre nascimento e a morte. Dessa forma, podendo-se dizer que o que determina o período de uma vida é o tempo. Então, para que se determine o propósito da nossa vida, devemos também compreender o propósito do nosso tempo. O propósito do tempo não é difícil de ser encontrado, sendo que podemos descobri-lo por meio de percepção prática e padronizada observada em cada ser humano. Cada pessoa utiliza o tempo unicamente para a realização de atividades objetivas ou não objetivas. Classifico essas atividades de 3 formas: destrutivas, inativas ou inócuas e construtivas. Essas atividades seriam resumidamente atividades boas, ruins e neutras ou sem propósito aparente. Durante o período de tempo de vida, estamos constantemente trabalhando em prol de uma dessas 3 atividades, distribuídas por funções, aspirações, desejos, paixões, missões, obrigações, dentre muitas outras situações e nos mais variáveis níveis. Atividades destrutivas são aquelas em que o mal ou a destruição são colocados em curso com o propósito de retirar ou suprimir. Verdadeiramente o mal não existe. O mal nada mais é que a ausência do bem. Portanto, quando destruímos progresso ou tomamos a paz, estamos agindo em prol do mal por meio da anulação de algo existente. Entretanto, observa-se que considerar o mal como algo ruim também é uma ilusão, pois pelo mal é possível a conquista do aprendizado, nesse caso, mediante dor e sofrimento. Apesar desse nível de aprendizado por meio de atividades destrutivas, não devemos considerar essa hipótese como uma opção evolutiva prática. Explico essa questão por intermédio da classificação da atividade destrutiva de 2 maneiras: destruição pela intenção e destruição pela ignorância. A destruição intencional busca conscientemente causar a destruição por sentimentos e emoções ligados ao ódio e raiva. Querer destruir é desejar minar o progresso, o que se pode considerar grande perda de tempo. Se é perda de tempo, é perda de vida. É perda de tempo, pois se o que foi construído por meio de um processo evolutivo for destruído, será necessário maior tempo e mais vida para recuperar o que foi minado. Por esse motivo, não é uma hipótese evolutiva a ser considerada como válida. Portanto, intencionar o mal não condiz com o propósito de uso do tempo, ao mesmo tempo que não condiz com o propósito da vida. Já a destruição pela ignorância não é perceptível aos olhos do atuante, por acreditar não estar fazendo mal. A ignorância pode ser definida como a falta de conhecimento e sabedoria, sendo o conhecimento definido superficialmente como o entendimento teórico sobre algo, enquanto a sabedoria pode ser definida, superficialmente, como conhecimento posto em prática com a causa do resultado, ou seja, experiência. Destruir pela ignorância é inevitável para qualquer humano, sendo que ninguém é perfeito. Porém, ao contrário da busca consciente pela destruição, a ação consciente ou inconsciente liderada pela ignorância pode ser causada não só por emoções e sentimentos baixos, mas também pelos mais puros. Boas intenções mescladas a nenhuma experiência são grandes oportunidades para o erro. Dessa forma, o mal ou a destruição pela ignorância pode ocorrer mais de acordo com a proposta evolutiva da construção, ou seja, intenção de causar o bem, mesmo que por fim cause o mal. Essa opção se torna válida para o crescimento pela naturalidade do aprendizado, por meio dos erros, e fora do controle de quem o faz, visto que ocorre sem intenção. Quem não quer causar o mal e o causa, aprende com a má ação e não volta a repeti-la. Isso é evoluir. Isso é destruir sem intenção de causar o mal,
para fortificar as bases. Atividades inativas ou inócuas são aquelas em que nem construção ou destruição são intencionadas. Entretanto, considero como as mais perigosas. Esse tipo de atividade é aquela que entorpece e faz estúpido o humano. Portanto, pode ser considerado mais perigoso que querer destruir. Seria possível confundir-se ao dizer que agir de maneira inócua é destruir mediante a ignorância. Entretanto, a inocuidade apresenta-se de forma diferente pela maior quantidade de uso, ou nesse caso, não uso do tempo. Agir e errar se caracteriza como ação contínua ou imediata. Não agir e não buscar nada é inatividade, ou seja, ficar parado. Poderia dizer que errar e aprender são melhor do que fazer nada por medo de errar. Quanto mais tempo parado, mais vida desperdiçada. Portanto, vale mais a pena errar devido à ignorância, sendo que de imediato se pode recomeçar, do que esperar tempo indeterminado para a realização de uma atividade sem sair do lugar. O maior mal não está no mal, mas no desperdício do tempo para os processos evolutivos. Quem age de forma inativa, age assim por um principal motivo: preguiça. A inatividade e a preguiça trabalham em conjunto. Quanto mais um cresce, mais outro se fortalece. Atividades sem conteúdo algum fortalecem a preguiça. Caso as situações de vida não se apresentassem diversas, o humano permaneceria em constante estado de latência e conforto. Por isso a importância das adversidades. Quando as adversidades somem, o humano tende a manter-se na zona de conforto, que somente desaparecerá por meio de novas adversidades ou pelo impulso próprio da necessidade de propósito. Dessa maneira, não fazer nada não condiz com o propósito de uso do tempo, exatamente o contrário, assim também deixando de condizer com o propósito da vida. Atividades construtivas são atividades que agregam, valorizam e causam evolução nos mais variáveis níveis, aqui se apresentando como ações primordialmente influenciadas pelos princípios do Reiki. Para muitos, se torna difícil poder compreender o valor da construção, por jamais ter construído algo de maneira efetiva. É muito mais fácil receber aquilo que já foi construído pelo suor alheio, ou até mais fácil destruir o progresso já existente por objetivos baixos. Pela facilidade, comodismo e incapacidade de compreender um propósito, muitas pessoas se encontram incapazes de agir de boa forma, por não saber apreciar os frutos desses trabalhos. O humano erra com medo de se machucar, e nesse processo de medo, machuca-se. Construir não consiste em somente deixar legado ou marcar profundamente algo ou alguém, mas consiste primordialmente em primeiramente causar evolução interna, ou seja, capacitar o poder do autoconhecimento. As realizações de boas atividades capacitam a construção de boas estruturas evolutivas, por isso leva o nome de construtiva. Faz parte do processo de autoconhecimento saber perceber que os cenários para ação em nossa vida, tanto internos quanto externos, servem unicamente com o propósito do aprendizado. Por esse motivo, tudo o que ocorre durante a vida é com um objetivo, sendo que sempre aprendemos e nada pelo acaso. Ações construtivas são aquelas que trarão melhores resultados, pois trazem maior aprendizado em menor espaço de tempo. Se a utilização de tempo diminui, a utilização de vida diminui, e o tempo que sobra pode ser utilizado para suprir novos e maiores propósitos. Se o que determina a nossa vida é o tempo, podemos dizer que o propósito de vida se enquadra da mesma forma onde se enquadra o propósito de uso do tempo. Pelo uso do tempo, podemos realizar atividades em nível destrutivo, inativo ou inócuo e construtivo. Partindo da representação de que atividades destrutivas e inócuas desperdiçam tempo, pode-se dizer que essas atividades desperdiçam vida, atrasando o progresso. Sobram-nos atividades construtivas, que constroem as bases para evolução, conhecimento e sabedoria. Por vezes, atividades destrutivas surgirão pelo fator da ignorância, mesmo que se busque causar o bem, mas faz parte do processo natural do ciclo evolutivo. Dessa maneira, pode-se concluir que o propósito da vida é utilizar-se do tempo para a realização de atividades construtivas, com o objetivo de progredir. Resumidamente, o propósito da vida é a evolução. Porém, a evolução é algo contínuo, ou seja, quanto maior a evolução, menor a ignorância. Quando já não existir mais a ignorância e existir somente a consciência absoluta, causa desse processo evolutivo, esse será nosso propósito final, o dito equilíbrio. Jamais poderia ser dito que o propósito da vida é a regressão ou a destruição de bases evolutivas, pois sempre que destruídos, precisam ser reconstruídos ao natural, pois o progresso segue essa ordem. Essa ordem pode ser definida como um passo de cada vez, ao sentido de que não alcançaremos nenhum objetivo sem que haja uma trilha bem definida a ele. Também não é possível suprimir a consciência, pois caminha lado a lado com o propósito do evoluir. Quanto maior a evolução, maior a consciência. Quando a consciência sobre determinado aspecto torna-se ampla e sã, faz-se impossível ser ignorante naquele aspecto. Dessa forma, evoluir é o caminho para o propósito do equilíbrio perfeito. Capítulo 3.
Continuidade do tempo. Um detalhe a ser considerado, que faz toda a diferença, é de que o tempo de vida terrena é limitado e relativo para cada um, e obviamente a grande maioria da população não encontra o equilíbrio durante esse tempo, não atingindo assim o propósito final durante a vida. Aqui existem duas hipóteses a serem consideradas. O tempo cessa, sendo este o completo fim da existência, ou o tempo continua, por meio de outra maneira de viver. Se o tempo cessa, o trabalho evolutivo não obtém propósito, pois a evolução alcançada se tornaria inútil, o que significaria que a vida não teria motivo. Para justificar que o tempo cessa para o indivíduo, seria possível argumentar que a evolução atenderia um propósito social, e não individual, em que as conquistas individuais teriam objetivo final para somente e exclusivamente o bem geral. Assim, o aproveitamento individual seria utilizado para a evolução social, tornando o indivíduo descartável, justificando o fim de sua vida e do seu tempo. Entretanto, essa é uma hipótese que não poderia ser considerada. Primeiramente, a evolução faz parte do indivíduo, por meio de suas necessidades básicas, pessoais e fisiológicas. Em seguida, torna-se necessária a vida social. O indivíduo é o princípio da causa coletiva. As necessidades sociais de união surgem em seguida aos anseios individuais. Dessa forma, é possível que haja evolução individual sem sociedade em primeiro momento, mas impossível evolução social sem indivíduo. A evolução social presta serviço para o aprendizado individual primeiramente, e não o contrário, mas acaba se beneficiando no processo. Isso não anula de forma alguma a evolução exclusivamente para anseios sociais, sob determinadas situações, mas não é a causa primeira como um todo. Em segundo lugar, o único e exclusivo propósito da evolução social, sem propósito individual, seria por si só um exercício de futilidade, pois, ao fim, o tempo cessaria e a experiência seria completamente anulada para todos os indivíduos, fosse a época que fosse, tornando-se para qualquer um uma vivência inútil. Em terceiro lugar, mesmo que a sociedade atingisse alto pico evolutivo, jamais chegaria à perfeição sem o protagonismo da individualidade, pois todos nascem imperfeitos e necessitam compreender o crescimento por si próprios, podendo no máximo basear-se na experiência alheia. Desse modo, é perceptível que os propósitos evolutivos atendem primeiramente anseios individuais, tornando cada indivíduo protagonista. O propósito existe para todos, visto que todo ser humano tem objetivos de vida. Até mesmo o animal e o resto do ecossistema carregam seus propósitos, sendo que também trabalham e evoluem. Se todo ser vivo possui propósito de vida, isso significa que a vida por si só também o possui, pois a vida somente é possível por meio dos corpos que a põem em prática. Seria possível, mais uma vez, argumentar a favor da inexistência de propósito, visto que existem casos de pessoas que não o encontram e decidem até mesmo interromper sua existência por conta disso. Entretanto, isso está muito mais ligado ao enraizamento e crescimento de atividades inócuas ou destrutivas do que à falta dos objetivos em si. Aqui, opções construtivas se tornam inacessíveis devido à cegueira mental e emocional acarretadas por uma doença. A evolução do comportamento individual e o reflexo social que esse causa é uma prova da existência do propósito, e ao longo da história tomamos base por meio dos fatos majoritários, não das exceções às regras. E o fato é, a evolução existe, e existe pois a inerência do propósito é real. Uma das provas de que o tempo não cessa está no fato da existência desses propósitos, demonstrando necessidade de continuidade para a assimilação evolutiva. Apesar de o tempo não cessar por completo, sua percepção em outro tipo de vivência se faz relativa, assim como uma nova vida. A relatividade de percepção de uma nova maneira de viver e medir o tempo não significa sua inexistência. Significa que estão sujeitos às leis de uma diferente dimensão de espaço-tempo, não percebida por meio da terceira dimensão. Por, provavelmente, funcionarem de maneira diferente a que conhecemos, é propício que eu fale até onde a realidade tridimensional nos permite experimentar a vida e o tempo atual. Portanto, o que experimentamos e temos acesso agora, de modo geral, por experiência de vida e tempo nos atuais moldes tridimensionais, servem para a busca do propósito do equilíbrio. Na prática, o tão desejado e comentado equilíbrio não seria nada além da união da consciência individualizada à consciência universal, nesse caso, podendo ser chamada de Reiki a energia inteligente que baseia a prática. Partindo do reconhecimento de que estar equilibrado significa o completo conhecimento sobre si próprio, é possível reconhecer que esse completo conhecimento capacita a percepção da realidade alheia ao nosso interior, sendo que todos nós partilhamos das mesmas bases, somente experimentando a evolução por meio de situações diferenciadas. Por compreender a totalidade dessas bases, pelo alcance do equilíbrio, a capacidade de compreender o funcionamento da vida externa se faz possível. O conceito de consciência individualizada e consciência universal podem ser mais bem entendidos pelo conceito de microcosmo e macrocosmo,
em que o microcosmo é uma parte de algo maior, no caso do macrocosmo, mas que, mesmo sendo somente uma parte, representaria sua totalidade. Encontramos definição similar no conceito científico do universo holográfico ou do DNA. Sendo cada pessoa uma parte do universo, somos uma pequena representação de sua totalidade. No momento da compreensão total do que somos, acessaríamos a consciência do todo de dentro para fora, ou seja, equilibrar-se é acessar, perceber e entender o macrocosmos por meio do microcosmo, uma compreensão total por intermédio da nossa consciência individualizada. Sendo cada pessoa uma parte da totalidade do universo, poderia ser dito que os propósitos individuais estão de acordo com os propósitos do universo. Portanto, o propósito do universo também é evoluir e causar evolução. Sabemos que essa evolução ocorre pelo uso do tempo, e aqui se torna perceptível que o tempo só existe pela causa da existência da vida. Isso ocorre por junto do nascimento do universo também nascer o tempo. O tempo só existe pela causa da existência de um universo vivo em que ele atua. E caso um universo deixasse de existir, o tempo atuante neste também deixaria. Com a inexistência do universo, nenhum fenômeno poderia existir, e por conta disso, não haveria nenhuma maneira de distinguir passado, presente e futuro, tornando a percepção do tempo nula. Assim é possível perceber que o tempo é igual à vida, assim como a vida também é igual ao tempo. Durante a vida e do uso do tempo, valemos da consciência individual em busca da expansão pelo alcance do equilíbrio na consciência universal, sendo esse o verdadeiro e único propósito da vida. Capítulo 4. Ciclos e sua duração. A maneira pela qual podemos possibilitar o desenvolvimento evolutivo se encontra mediante o tempo bem empregado. Entretanto, as oportunidades para a realização do bom uso do tempo se encontram naquilo que chamamos de ciclos. Os ciclos são fases com início, meio e fim, também determinados pelo tempo, em que ações das mais variadas qualidades ocorrem em todas as situações da vida. Entretanto, o que determina o tempo de vida de um ciclo é justamente a ação da pessoa ou grupo de pessoas que o vivem e a qualidade dos seus resultados. Isso significa que a experiência alcançada durante atividades empregadas a um ciclo determinará se esse continuará a existir ou não. As ações em nível destrutivo, inócuo e construtivo encontram espaço para ação justamente no envolvimento com esses espaços de tempo, em que há campo fértil para poder se desenvolver e causar a experiência na vida do indivíduo. Determinado ciclo ou fase de vida ocorre com o propósito da necessidade do aprendizado sobre determinado aspecto, seja ele interno ou externo. Isso quer dizer que o que faz com que um ciclo chegue ao fim é a capacidade de entendimento e evolução do ser que o vivencia. Isso mostra que o que realmente controla um determinado período cíclico é a capacidade de aprender o que deve ser aprendido dentro dele. Apesar dessa visão de ciclos como situações completamente externas a nós, devemos considerar que a capacidade de percebê-los está muito mais atrelada à nossa própria visão de mundo. Por esse motivo, a percepção de sua existência poderá estar condicionada a essa visão, fazendo com que as situações vividas dentro dele sejam por vezes mais acentuadas ou não, podendo dar a entender que um ciclo chegou ao fim quando na realidade só está latente. Caso determinado ciclo chegue ao fim ou esteja latente, não necessariamente isso significará que as situações que o definem já não existam mais, mas que a capacidade de percepção interna do ser que o vivenciou se encontra mais ou menos elevada que antes, fazendo com que aquilo que caracterizava tão forte o período cíclico inicial, ao fim, já não mais o atinja em praticamente nenhum nível, além da assimilação consciente de suas novas experiências. Em seguida ao processo do fim, há na maior parte das vezes um gradual período entre ciclos, momento em que uma pessoa, agora mais experiente, é capaz de começar a perceber novos caminhos antes não vistos, mas que também já poderiam se fazer presentes. Observamos que os ciclos estão atrelados à capacidade de visão de mundo de alguém, segundo seu grau evolutivo, nos mais variáveis aspectos. Antes de iniciar minha jornada pelo meu mundo interno do autoconhecimento, percebia que meus ciclos de mudança ocorriam a cada semestre de um ano. Hoje, percebo que a mudança ocorrida anteriormente, em 6 meses, leva atualmente, em média, 2 semanas. Isso ocorre devido a uma capacidade desenvolvida de reconhecimento do momento e qual a tarefa mais importante a ser desempenhada, tornando o processo de aprendizado mais rápido, assim como o ciclo vivido. Estamos tão longe do equilíbrio e da felicidade quanto a nossa capacidade de utilizar o tempo para esse propósito. Depende exclusivamente de cada um. Com 22 anos, percebi a profunda necessidade de aprofundamento e compreensão, tendo percebido que nada mudava, e quando mudava, era num ritmo muito lento para atender à potencialidade que eu sentia em mim. Eis a necessidade aflorada de propósito. A maioria dos seres humanos possui propósitos ainda voltados para a sobrevivência, impossibilitando a capacitação da necessidade de evolução moral por meio de seus variados ciclos,
tornando esse processo mais lento. Na medida em que percebe estar apto para garantir seu sustento físico, a necessidade de lazer se aflora, buscando por propósitos mentais e emocionais, que num primeiro momento recaem sobre a diversão e entretenimento. Chega o momento em que a diversão por diversão se mostra vazia, então é reconhecido o tempo gasto e o sentimento de estagnação causado por esse período. Aqui o questionamento sobre um propósito maior e mais profundo surge. Eis um instante em que os erros causados pelo mau uso do tempo buscarão ser selecionados para a capacitação da absorção dos propósitos espirituais, morais e de consciência elevada. A própria qualidade dos propósitos funciona por meio de um processo evolutivo. No meu caso, a diversão pela diversão e as ações para simular felicidade se tornaram nulas em um momento sem bases mais profundas. Assim, percebi de súbito a necessidade de propósitos mais elevados. Para, no mínimo, construir essas bases, decidi trazer para a minha vida hábitos que sabia que seriam mais saudáveis para meu corpo, mente, emoção e espírito, como parar de consumir álcool e carnes em geral, uma diminuição nos produtos industrializados e um aumento da atividade física. A partir do momento em que tornei essas bases sólidas, novas oportunidades de aprendizado começaram a se tornar visíveis para mim. E foi então que comecei a perceber o início do meu caminho para algo maior e melhor. Os ciclos então começaram a se apresentar mais curtos gradualmente, tornando mais claros os caminhos pelos quais deveria percorrer. Cerca de 9 meses após essa nova maneira de me comportar, pude me tornar um iniciado em Reiki. E foi então que a percepção desse ciclo se tornou cada vez maior. Como dito anteriormente, a energia do Reiki funciona como uma batida ordenada e rítmica, buscando ajustar aquele que entra em contato com ela. E durante essa adaptação, o Reiki se faz protagonista na captação dessas percepções. Na maioria das vezes, não reconhecemos o que precisamos, mas somente o que queremos, e mantemos o foco naquilo que não nos trará um real objetivo. A beleza desse processo junto ao Reiki é justamente a capacitação dessa energia inteligente da natureza e suas vontades, que nesse caso mostram aquilo que precisamos, sendo essa a adaptação rítmica. Por vezes incontáveis, mantive minha mente e coração voltados para situações ou pessoas que no momento não trariam nenhum aprendizado válido, e o Reiki por todas as vezes me mostrou essa situação, virando minha cabeça para o outro lado, principalmente para aquilo que eu evitava enxergar. Aqui também se faz necessária a assimilação ou ao menos o início desse processo, junto aos princípios filosóficos do Reiki. O Reiki não é proprietário das chaves para a resolução desses ciclos, simplesmente auxilia na sua resolução, por isso se torna uma ferramenta tão importante para quem queira e saiba usá-lo da melhor forma. Capítulo 5. 5 princípios, práticas e funcionamento cíclico. As boas ações para o desenvolvimento evolutivo se encontram no Reiki principalmente por meio da visão dos 5 princípios, já descritos anteriormente. Só por hoje, sou calmo, confio, sou grato, trabalho honestamente e sou bondoso. A vida nos mostra as situações e com elas buscamos aprender. Como estar impassível diante de situações adversas? Os princípios do Reiki representam base segura para encaixar uma situação adversa e buscar lidar com ela da melhor forma. Todas as situações encontradas por mim em minha vida puderam até hoje se localizar e catalogar dentro de um ou mais princípios. A importância desse processo possibilita o início de uma maior compreensão sobre o problema vivido. Uma pessoa que se encontre diante de uma adversidade e sem nada em que se basear, seja qual tipo de base for, irá possivelmente se perder. Deslocar-se-á em sua própria confusão, perderá tempo e buscará suprimir aquilo que deve ser observado ou sentido. Essas bases estão ligadas aos aspectos morais. Algumas pessoas as buscam em religiões, filosofias, práticas, estudos ou pela sua própria experiência e consciência. Nesse caso, usamos e falamos do Reiki. Em meu caso, os 5 princípios são adotados como completas ferramentas para a compreensão do aspecto em que percebo a necessidade de melhora. Caso surja uma diversidade perante situações do passado ou preocupações futuras, treino minha percepção do só por hoje, compreendendo o controle absoluto sobre o presente. Caso esteja fazendo o correto e sinta que as respostas exteriores são justas ou infundadas, mantenho minha confiança, ciente de que ali existe um motivo elevado para o aprendizado e de que, eventualmente, a justiça virá. Se uma lembrança ou situação ruim me irrita, treino minha calma, pois sei que se não a mantiver, os resultados serão desastrosos. Quando alguém pede minha ajuda, exerço minha bondade, sabendo ser justo e buscando ensinar ao próximo aquilo que lhe convém. Caso sinta que não conseguirei lidar com uma situação e penso em desistir por achar muito difícil, trago à tona minha honestidade perante meus propósitos e a responsabilidade de seus resultados. Ao fim, sou grato pela oportunidade de estar passando por todo esse processo, seja ele bom ou ruim, pois sei que ao fim a experiência me fará alguém maior e mais maduro. Assim, vivo a vida de ciclo em ciclo,
e a cada nova oportunidade me apresento mais preparado para novos desafios. Percebo na maioria dos praticantes do Reiki uma profunda dificuldade em colocar na prática esses valores de maneira consciente, não por questão de índole, mas por desinteresse ou incapacidade de conectar essa teoria filosófica ao mundo prático. O Reiki ficou mais conhecido ao longo dos anos por sua maneira de atuação prática no campo terapêutico. Isso é o que está chamando a atenção dos praticantes, e é assim que muitos buscam trabalhar. Como já dito, o Reiki como energia mostra-nos aquilo que precisamos trabalhar, e isso não ocorre somente por meio de vias meditativas, filosóficas ou ao acaso, mas também por essa própria prática terapêutica. A autoaplicação da energia Reiki não serve simplesmente para a melhora do corpo físico e equilíbrio da energia em aspectos mecânicos, mas também para percepções de profundo nível consciencial, estas que elucidarão pendências cíclicas. No começo da vida de um praticante de Reiki, as aplicações energéticas ganham foco. Surge o ânimo para compreender e sentir o funcionamento dessa nova energia, e é natural ter menos interesse pela teoria. Na medida em que o tempo passa, sensações se tornam mais perceptíveis em partes específicas e localizadas do corpo, relativas a cada praticante, mas comuns ao processo de limpeza e equilíbrio. São caracterizadas por dores, incômodos, sensações de enjoo, pontadas, etc. Quanto mais o tratamento se aprofunda nessas mesmas localidades específicas, maiores as percepções do praticante. Os incômodos que antes se manifestavam somente por meio de aspectos fisiológicos começam a recair sobre aspectos mentais e emocionais. Isso quer dizer que determinada dor desencadeia um processo de liberação de consciência, demonstrando gradativamente ou não pensamentos ou emoções conectados aos desequilíbrios das sensações físicas. Por exemplo, a prática pode começar e, ao longo do tempo, o praticante perceber que, enquanto se auto-aplica na região estomacal, sente desconforto. Quanto mais o tempo passa, o desconforto aumenta e se dá início a um processo sensitivo em que esse desconforto se torna uma inquietude mesclada à ansiedade. Aqui se dá início a um processo mais profundo de ação do Reiki, pois é onde a raiz do problema inicial começa a se apresentar. Quanto mais se aprofundam as aplicações desse local, pensamentos começam a surgir, e na grande maioria das vezes, adversos à nossa própria zona de conforto. Esses pensamentos podem se relacionar a situações vivenciadas, conflitos gerados ou pendências internas. O último processo desse ciclo é capacitar o exato motivo pelo qual determinado desequilíbrio ocorre e por qual motivo causa dores e incômodos. Isso faz com que muitos procurem não mexer mais nessa ferida por medo de encarar suas dores, e é aqui onde na prática deveriam ser utilizados os 5 princípios. Esse aprofundamento em si faz completo jus ao processo de autoconhecimento e da resolução dos ciclos. A incapacidade de olhar de frente aquilo que é preciso ser visto está ligada à incapacidade de se manter forte diante da adversidade. Eis aqui a falta das bases morais. Portanto, aquele que busca trabalhar e evoluir pelo Reiki deverá aprender o Reiki como um todo, filosofia e prática. Para elucidar verdadeiramente as pendências que acarretam no desequilíbrio, será necessário construir bases morais para a compreensão e classificação daquilo que se faz errado em si. Já ouvi pessoas comentarem o processo do Reiki como algo absolutamente leve e tranquilo, mas isso na prática não é totalmente verdade, sendo que o Reiki busca nos mostrar nossas dores com o objetivo de resolvê-las para então tornar a vida leve e tranquila. O Reiki trabalha a consciência, e nenhuma consciência será expandida pelo simples ato mecânico, que seria aparentemente mágico e por isso inexistente, da aplicação energética. Todo esse processo ocorre por meio da nossa vontade e da nossa percepção dos cenários e ciclos. O Reiki busca simplesmente limpar aquilo que impede que captemos o que causou determinado distúrbio. O Reiki nos mostra, e cabe a nós, por meio das bases morais, encarar, resolver, aprender e, por fim, evoluir. Capítulo 6. Os ciclos da personalidade humana. Apesar de cada pessoa trabalhar diante de suas necessidades de aprendizado no seu próprio ritmo, existem épocas da vida moldadas para situações específicas no âmbito geral, em que se incluem a maior parte dos humanos. Essas situações discorrem por meio de ciclos moldados de 7 em 7 anos, que chamo de ciclo de personalidade humana, nos quais o ser se modifica para trabalhar aspectos de acordo com sua fase da vida. Crianças se ajustando a experiências infantis, jovens se ajustando a fases conflitantes, adultos buscando estabilidade e idosos mirando na reflexão de uma vida e descanso. Esse processo é natural, e por meio dele é possível enxergar como existe um funcionamento de ciclos dentro de outros ciclos, em que se capta experiências de acordo com aquilo que uma fase dita, salvo algumas comuns exceções. Esses ciclos se dividem resumidamente da seguinte forma: 0 a 7 anos. Momento da primeira infância, no qual a criança possui ferramentas para a compreensão inicial de sua individualidade nesse mundo. Vê-se como o centro de tudo o que a cerca, e trabalha sua evolução de acordo com suas necessidades mais básicas.
Procura desenvolver níveis de criatividade, espaço, comportamento e questionamento sobre aquilo que se percebe. Esse é um momento crucial, visto que as bases morais serão formadas nessa etapa, refletindo resultados até sua última fase da vida. 7 a 14 anos. Nesse novo ciclo, o humano dá início a seu aprendizado de vivência no mundo de grupos e busca explorar tudo o que sua curiosidade tornar possível. A criatividade se aflora, assim como sua gana por independência, mas fazendo-se ainda muito necessário a presença de seus entes mais próximos. 14 a 21 anos. A necessidade por independência se torna ainda maior, possibilitando grandes níveis de rebeldia quando contrariado. Aqui busca por vezes de maneira abrupta romper laços familiares em prol dessa causa. Sua percepção de mundo é rasa, apesar de querer compreendê-lo e até mesmo saber solucioná-lo com eficiência. É a necessidade de querer ser ouvido e de se posicionar diante de sua transição para a fase adulta. 21 a 28 anos. Um momento no qual a personalidade, de modo geral, fixa-se após diversas transições etárias e hormonais, começa-se a viver sob quem realmente é. Aparentemente, tudo é possível e o céu é o limite. Os planos são ambiciosos, mas a organização pode não ser. É um momento propício para criar boas bases emocionais e mentais mediante o estudo e a vivência prática. 28 a 35 anos. Aqui surge com maior força o início da estabilidade, maturidade e responsabilidade. Para a maioria das pessoas, a percepção da necessidade de um propósito elevado surge nessa época, visto que percebem os resultados da liberdade e libertinagem dos ciclos anteriores. Os prazeres causados por paixões momentâneas se tornam menos atraentes gradualmente. 35 a 42 anos. As noções de estabilidade se tornam muito mais acentuadas. Nessa fase da vida, é comum que muitas pessoas comecem a determinar sua visão de mundo de uma maneira fixa, em que diversos conceitos e maneiras de se pensar se tornam mais difíceis de serem modificadas. Isso ocorre por uma vontade de se manter onde está após ter corrido tanto durante uma vida. 42 a 49 anos. Essa época é marcada por possíveis conflitos internos de aceitação do início de uma fase de envelhecimento do corpo físico. Algumas pessoas não aceitam facilmente esse ciclo, buscando vestir-se e comportar-se como pessoas mais jovens, uma doce ilusão. Aos que não temem esse ciclo e compreendem a realidade, o foco está nos processos de qualidade de vida e início de reflexão. 49 a 56 anos. Após o fim dos grandes conflitos ocorridos durante a fase de transição e início da deterioração do corpo, a consciência de que a época de juventude física acabou se torna mais clara, mas as noções de manter a mente jovial é algo que se torna relativo a cada um. Aqui se comprova que, apesar de nos ciclos anteriores algumas opiniões se manterem imutáveis, a personalidade é suscetível a essas mudanças naturais. 56 a 63 anos. Todas as realizações que não foram cumpridas durante a vida por impossibilidade ou procrastinação e que ainda estão ao alcance natural podem ser realizadas aqui. Uma viagem, um aprendizado, uma meta ou qualquer outra coisa que antes demandava tempo e dinheiro, mas que se faziam escassos. São noções de necessidade de realização pendentes pela sensação de proximidade do fim de um ciclo total de vida. 63 anos em diante. O ciclo final se caracteriza por altos momentos de reflexão sobre as situações vividas nos ciclos anteriores da vida. Reflete-se sobre os acertos e os erros, o que poderia ter sido feito diferente e aquilo que vale a pena ser lembrado como um momento valioso. Toda essa reflexão se faz útil como experiência própria de vida e evolução com o propósito do equilíbrio e felicidade. É importante pontuar que esses ciclos mencionados fazem parte de uma percepção média do comportamento humano, podendo haver casos em que não se apliquem a regra de uma forma completa. Há casos em que é possível alguém estar passando por um ciclo de personalidade e que sua idade mental não se encaixe com a da média dos que passam pelo mesmo ciclo, causando frustração e irritabilidade. Nesses casos, é muito comum perceber um tipo de migração entre faixas de personalidade. Vemos, por vezes, pessoas jovens com amigos muito mais velhos e vice-versa, assim como acontece comigo, que busco me tornar capaz de me adaptar à visão de cada ciclo que me relaciono. A utilização da prática e filosofia do Reiki dentro desse processo cíclico das personalidades humanas se faz de extrema utilidade, possibilitando a aceitação e compreensão do momento presente e a partir da necessidade do intercâmbio de informações entre pessoas que passam por diferentes ciclos etários. Percebemos recorrentemente choques entre gerações por visões diferentes de um mesmo mundo. Como dito anteriormente, os ciclos ocorrem por meio do aprendizado sobre a visão e percepção de um determinado cenário, e aqui isso se mostra claro na prática. A criança, partindo de sua visão pessoal, percebe possibilidades para uma situação que um adulto não percebe, assim como um adulto reconhece a realidade dessa mesma situação a partir de sua visão de experiência vivida. O problema, por vezes, se encontra na comunicação que causa falta de compreensão alheia.
Se uma pessoa estiver em um ciclo de maturidade, dificilmente conseguirá se comunicar a partir de seu ponto de vista com alguém que vivencia a infância ou adolescência, assim causando conflitos de interesses e ideias. Para que isso não ocorra, os ciclos devem ser equiparados, ou seja, cabe ao mais experiente buscar entender a visão do ciclo em que já esteve inserido, lembrando-se de como pensava, e então demonstrar sua visão juntando a sua experiência de vida atual. Aqui cabe o processo de autoconhecimento experimentado pelo praticante de Reiki. Quando buscamos compreender nossos defeitos para evoluir e transcender, nos deparamos com diversas situações mal resolvidas do passado, vindas de outros ciclos da personalidade humana. Durante um tempo em que buscamos resolver essas situações, lembramos-nos de emoções, sentimentos, pensamentos e sensações fisiológicas que estejam atrelados aos bloqueios. Trabalhar esses aspectos por meio do Reiki possibilita a consciência de aflorar quem éramos, e por meio da lembrança liberamos a capacidade de nos transportar para essas sensações antigas para então sentir o que sentíamos. Por meio desse processo de lembrança sensorial, tornamo-nos capazes, mesmo que em outro ciclo da personalidade, de voltar e perceber a visão que anteriormente existia. Por meio dessa visão, se faz possível compreender aquele que vive um ciclo que já passamos, ou então que alguém mais experiente também nos compreenda. Assim é possível, por meio de um processo empático, adaptar uma visão experiente a uma pessoa que ainda não adquiriu essa experiência, evitando conflitos. Não é um processo de uma só via. Assim como uma pessoa mais madura poderá repassar conhecimento, também poderá recebê-lo, mas por ter se permitido compreender a visão de um ciclo que havia abandonado no esquecimento. Capítulo 7. Viver ou sobreviver? Eu quero viver ou sobreviver? Esse foi o questionamento que me incomodou constantemente aos 22 anos de idade. Esse pensamento não surgia simplesmente por meio de uma sensação rebelde, em que se fazia necessário romper com algum tipo de padrão. Muito pelo contrário, minha necessidade em ser útil e trabalhar sobre um propósito elevado havia surgido. Gostaria de fazer a diferença de uma forma real e prática, para mim e para os outros. Apesar das inúmeras tentativas de mascarar estar tudo bem diante daquilo que eu acreditava ser a minha vida e meu futuro, no fundo, eu sabia que não estava tudo bem. Por trás das aparências, um questionamento profundo sobre viver e sobreviver pairava sobre mim, e foi então que deixei fluir a sinceridade sem medo de encarar a realidade que crescia em meu interior. Não vivia, sobrevivia, e criava as bases da minha vida no campo da sobrevivência. Percebi que somente a sobrevivência se faria real e presente em minha vida por 35 ou 40 anos. Isso se não buscasse, naquele instante, modificar as bases daquilo que já havia construindo. Essa modificação está muito mais conectada a uma mudança de visões em âmbito interno do que externo. O viver não está condicionado a ser uma pessoa de vida fácil, em que as coisas ocorrem com quase nenhuma dificuldade. E sobreviver não está condicionado a ter uma vida de trabalho árduo e difícil. Essas visões são muito simplistas e enganosas. Quando somente sobrevivemos, buscamos o simples conforto, a barriga cheia, as paixões que preenchem os vazios e as máscaras para evitar as dores internas. Sobreviver é evoluir por meio de um ritmo muito mais lento do potencializado por alguém. É agir com propósitos rasos, realizando atividades padronizadas e básicas, até mesmo sem sentido como um todo. Saber viver é saber usar o tempo da melhor maneira, em que a causa final dessa experiência agregará aprendizado e evolução. Viver é capacitar-se diante da vida, evoluir em constante ritmo, buscando compreender cada vez mais os mistérios dos cenários em que estamos inseridos. A sabedoria agregada nesse processo traz equilíbrio, plenitude e consciência, e nada pode ser mais agradável e recompensador que isso. Portanto, uma pessoa pode trabalhar muito ou pouco, ter posses ou não, e ainda assim estar vivendo bem, pois estará se expandindo. Ao natural, a causa do saber viver traz paz e prosperidade, pois classifica de forma mais facilitada, por meio da experiência e do autoconhecimento, os aspectos do querer e precisar. Quando queremos aquilo que não precisamos e conseguimos, percebemos que isso não preenche a necessidade, somente alimenta as paixões que funcionam de modo passageiro. Assim, de forma desenfreada, aumentamos a vontade pelo querer, cegando o precisar, buscando acertar o ponto correto como um cego jogando dardos. Obviamente, a vida não nos apresenta situações completamente polarizadas. Não há como realizar somente atividades para vivência ou somente atividades para sobrevivência durante muito tempo. Deve haver um equilíbrio entre elas. Quando captamos a necessidade, ao invés do simples querer, colocamos esses fatores em ordem entre si. Se somente buscamos sobreviver, nos faltará o crescimento da consciência. E, por outro lado, se somente buscamos a compreensão do que nos transcende, complicamos-nos no campo da sobrevivência física. O que ocorre é que a sobrevivência evolui para a vivência por meio de um processo cíclico. Partindo do esquema sugerido pelo psicólogo Abraham Harold Maslow,
podemos considerar uma pirâmide de necessidades do ser humano, que demonstra que para que uma nova etapa da pirâmide seja alcançada, precisamos estar com suas bases fortificadas. A conhecida pirâmide de Maslow contém 5 elementos que demonstram essas necessidades, sendo da sua base ao topo fisiológico, de segurança, de relações, de estima e de realização. O que esse modelo propõe é que não há um modo de viver em harmonia em determinados elementos superiores, caso os que precedam não estejam também harmonizados. Aqui percebemos que para que a evolução ocorra, as bases devem estar bem consolidadas. Essa pirâmide tem como propósito demonstrar níveis necessários para a sobrevivência, mas é possível perceber o exato momento em que a sobrevivência evolui para a vivência, pois os 3 primeiros elementos caracterizam a pura necessidade pelo sobreviver. Começamos pelo elemento fisiológico, caracterizando a necessidade por comida, equilíbrio do organismo, respiração, sono, evacuação, água, etc. Quando essas necessidades se fazem presentes e sem falta, novas necessidades surgem. Então se faz preciso que exista segurança de que os aspectos fisiológicos serão atendidos, por meio de moradia, formas de sustento, maneiras de adquirir recursos e muito mais. Quando supridos, avançamos para estágios de relações, que possibilitam a criação de laços de confiabilidade e conforto por meio de amizades, família, casamento. É como se fosse uma segurança emocional. Aqui surge a necessidade social, o que prova a individualidade como causa primária mediante as etapas anteriores. Esse é o ponto onde a maioria dos seres chega e mantém sua sobrevivência. Muitos aqui permanecem por falta de experiência para avançar e outros por comodismo. Daqui para frente, inicia-se o processo de mudança de sobrevivência para vivência. Nesse momento, percebemos que não existe a simples polaridade, como se fosse possível escolher simplesmente viver ou sobreviver. O viver só é possível por em sua base existir requisitos de sobrevivência. Portanto, viver é sobreviver, com a adição dos processos de estima e realização, que condizem com a boa utilização do tempo por meio do propósito elevado. O elemento da estima busca trazer noções de confiança, propósito, respeito mútuo e diversas outras noções que moldam o equilíbrio mental e emocional. Em seguida e por fim, o período da realização, no qual se comprova a capacidade de aceitação e assimilação dos fatos, moralidade, ética, criatividade, habilidade de resolução de problemas e assim por diante. Portanto, o processo cíclico do sobreviver e viver caracteriza-se da mesma maneira em que o Reiki trabalha os aspectos da formação humana, fisiológico, emocional, mental e consciencial. Os elementos da pirâmide demonstram 2 que se ligam ao aspecto físico, 2 aos aspectos mentais e emocionais e 1 ao aspecto total da consciência. Cabe a cada pessoa questionar-se onde está e se seu processo evolutivo estagnou-se ou não. O importante não é só reconhecer as bases, mas também saber onde está e para onde deverá ir, pois para alcançar a consciência plena, é preciso que seus aspectos anteriores estejam muito bem alinhados. Capítulo 8. Da expiação à missão. A vida é um verdadeiro palco para a realização dos mais variados cenários. Com eles aprendemos e crescemos. Muitos sofrem e muitos parecem não mais se abalar pelas mazelas do mundo. Isso porque encontraram na vivência de seus ciclos internos as respostas para suas dores. Sofremos, pois somos ignorantes, e essa ignorância proporciona as dores por vezes necessárias para o crescimento. Portanto, não sofrer provém da sabedoria, que capacita a visão ampla do funcionamento do universo, ocasionando a sapiência em saber agir no momento correto e na medida correta, acarretando no acerto das decisões. O maior sofrimento que passei nessa vida foi relacionado aos meus desequilíbrios emocionais internos. Desde criança fui tímido, inseguro, com baixa autoestima e com dificuldades em me comunicar naturalmente com o sexo oposto. Muitos desses fatores perduraram até o início da minha vida adulta. Quando decidi dar início ao meu processo de busca interna por meio do Reiki, captei de forma sorrateira esses fatores em desequilíbrio em meu ser. Percebi que não equilibrá-los evitaria que meu crescimento progredisse, portanto busquei me aprofundar para compreendê-los. Durante esse processo, recordei-me de situações, busquei compreender onde exatamente estava aquilo que me incomodava tanto, cavei profundamente e classifiquei meu eu em detalhes. Esse processo durou algum tempo, e posso dizer que a maior parte dos fatores se encontra hoje em equilíbrio. Não poderia dizer que todos, pois ninguém é perfeito. Ao longo de 2 décadas, vivi escravo dos meus próprios desequilíbrios e eventualmente busquei encará-los para crescer. Isso significa que por todos esses anos sofri e em seguida aprendi. Ao final desse processo, assimilei muito sobre mim, mas não parei por aí. Percebi que havia compreendido muito sobre a base do funcionamento humano. Quando aprendi mais sobre mim, também aprendi mais sobre os outros. Ao observar a dificuldade alheia diante dos mesmos aspectos, pude reconhecer as bases do problema, por haver vivenciado o mesmo, além de captar as bases da solução.
A partir dessas percepções internas, busquei estudar e compreender muito mais sobre aquilo, já que sabia algo devido à prática. Assim percebi que nossos maiores defeitos, quando domados e equilibrados, tornam-se nossa maior força, por termos aprendido com detalhes a nos observar e evoluir dentro deles. Para que haja o real equilíbrio interno, nos basta compreender e assimilar, mas para que se ensine ou se ajude profundamente alguém, é ainda mais preciso a assimilação da prática e dos processos teóricos, estes que provêm de outras práticas experimentadas. Assim faz-se possível reconhecer a realidade padrão das bases humanas, mas sem bancar um aventureiro. Desse ponto, caberia a cada um decidir ajudar ao próximo ou seguir em frente com sua vida. Cada um reconhece aquilo que está preparado para fazer. Esse processo entre o sofrer, aprender, assimilar e ajudar é um dos ciclos mais importantes para o desenvolvimento pessoal e ocorre de modo natural. Não somos capazes de ensinar aquilo que verdadeiramente não sabemos, e só sabemos algo de verdade quando unimos o conhecimento à experiência em determinado assunto. Querer e ser capaz de ensinar são atos missionários, visto que auxiliam no processo da evolução alheia, além do processo missionário de cada um sobre suas próprias vidas, visto que todos possuem propósito. A vontade de ensinar surge da alegria em perceber as pessoas que o cercam evoluindo em conjunto, tornando-se menos ignorantes e sofrendo menos. O ato de ensinar é privar o outro de sofrer. A vontade de auxiliar para que o outro não sofra é um reflexo da lembrança do próprio sofrimento. É não desejar que o próximo passe pela dificuldade que um dia passou, buscando facilitar sua compreensão sobre o mundo. Ou então ocorre justamente como um ato de gratidão, por aqueles que um dia ensinaram com maestria e evitaram o sofrimento por meio da passagem de seu conhecimento. Percebe-se aqui como nasce a empatia, como um sentimento de reconhecimento daquilo que já foi vivido e que agora se faz real na vida alheia, assimilando as bases de situações por vezes experimentadas de formas diferentes. Ninguém se torna pleno sem a capacidade de viver e aprender em grupos, sendo esta uma necessidade básica para o processo evolutivo. Cada um ao seu tempo, mas caberá a todos um dia aprender e ensinar, pois a natureza funciona por intermédio dessas trocas. Uma das maiores dificuldades encaradas pelo humano contemporâneo é a de diminuir o aumento de erros e aumentar o de acertos, trazendo para si maiores desequilíbrios, estes que deverão ocasionar todo o processo de aprendizado futuro. Entretanto, quanto mais erros, mais pesado esse processo de expiação será e mais tempo irá demandar. Já ouvimos que buscar resultados diferentes pelas mesmas ações é loucura, e realmente, mas muitos ainda não assimilam isso na prática. Muitas pessoas insistem em manter em suas vidas os ciclos repetitivos e aparentemente sem fim, acreditando que realizando os mesmos processos conseguirão encontrar soluções. Isso pode ser definido pelo medo de perder algo supostamente importante, quando na verdade todo esse processo se define pelo puro apego. Alguns ciclos são mais difíceis de resolver do que outros, e a resolução de alguns mais fáceis proporciona uma maior experiência e facilidade para solucionar os mais difíceis. Há casos em que o próprio crescimento se torna uma armadilha para o apego, mas que indubitavelmente faz parte do processo natural. Cria-se uma situação em que o crescimento sobre alguns aspectos mais fáceis traz a solução para problemas encontrados em um ciclo mais difícil, acarretando na resolução, assimilação ou maior leveza para saber lidar com esses problemas. Dessa experiência, pode ocorrer o nascimento de percepções irreais de que um ciclo mais difícil de ser concluído poderá ser mantido, por conta da experiência adquirida com os mais fáceis, pela sensação de agora saber lidar melhor com o que antes era danoso. Um exemplo clássico é o da insistência em manter pessoas presas às emoções por conta desse apego. Essa armadilha faz parecer que os ciclos que nos fazem crescer nos tornam mais maduros para continuar junto a uma pessoa, sem que isso cause os desencontros ocasionais e inevitáveis. De fato, tornamos-nos mais maduros, mas com a utilidade de perceber que o apego deve deixar de existir e que ambos devem seguir suas vidas sob novas visões de mundo. O crescimento surge por meio do novo, e novas situações demandam novas atitudes. Uma pessoa continuará em nossa vida caso busque caminhar em conjunto, mas nem sempre é o caso. Devemos analisar as situações que se repetem constantemente e deixar que a vida siga seu fluxo natural. Não devemos forçar ciclos artificiais mediante a criação própria. Quando fazemos, geralmente não é por mal, mas pelo medo de perder aquilo que é cômodo, medo da mudança. Para que exista essa mudança interna, é preciso que exista destruição de quem somos. Que nesse caso, a destruição não seria compreendida como um processo de ações com negatividade intencionada, mas sim como um processo de transformação. Essa destruição, que causa transformação, é o ato de encarar os desequilíbrios e identificar os atos que os causam, para assim, de forma consciente, adquirir novos hábitos que busquem o real crescimento. Os processos cíclicos não funcionam em sua maioria em forma de mudança abrupta, mas gradual. Enquanto sofremos, aprendemos, mas enquanto sofremos, também ensinamos.
De início sofremos, e em seguida sofremos e aprendemos. Então, sofremos, aprendemos e ensinamos aos poucos. Na sequência, sofremos menos e aprendemos mais, mas também ensinamos mais. E esse processo continua até o momento em que não mais sofremos, mas aprendemos e ensinamos, visto que o aprendizado também existe fora do sofrimento. Iremos eventualmente somente ensinar, sendo esse o momento do equilíbrio perfeito e felicidade plena. Sofrer faz parte do processo, portanto não se desespere. Siga os 5 princípios e una esses pensamentos às suas situações vividas. Que assim, gradualmente, possa deixar de espiar e possa, de uma vez por todas, ser uma célula que recupera as outras células no grande corpo universal, através da missão do ensino e do exemplo. Capítulo 9. Respostas do mundo frente às mudanças. Podemos, por meio da nossa própria vontade, mudar e crescer. O Reiki foi cirúrgico na minha vida nesse aspecto, mas sem dúvidas não podemos modificar a percepção e entendimento alheio unicamente por nossa própria vontade. Nem sempre é fácil para o outro compreender as mudanças que buscamos e que passamos, e principalmente os resultados dessa busca. Todos que busquem mudança interna e crescer no processo rítmico de seus ciclos perceberão que aqueles que estão em volta responderão a isso, principalmente na família e nos círculos sociais. Alguns exemplos desse desenvolvimento e resultados podem ser encontrados em meu livro O Valor do Reiki. Obviamente, os ciclos que vivenciamos não funcionam somente por meio de aspectos internos, sendo que para conseguir uma evolução completa é necessário que exista evolução em grupos. Assim sendo, as situações vivenciadas por 2 ou mais pessoas se envolvem e se misturam, mantendo um funcionamento padronizado para a existência das condições de crescimento. Quando há uma vivência compartilhada de um mesmo ciclo entre pessoas que se relacionam, em diversos níveis, há possibilidade muito comum de existir o aprendizado por alguém e a manutenção do comodismo por outro alguém. Aqui ocorre uma espécie de choque de interesses, por um buscar mudar e o outro buscar ficar onde está. Quando essa mudança se torna prática, há um tipo de desestabilização como causa, sendo que a maneira de pensar ou enxergar as coisas deixam de estar padronizadas entre os que se relacionam. Dependendo do nível dessa desestabilização, que está atrelada ao nível afetivo de mudança, a relação pode vir a sentir afastamento. Poderá causar quase nenhuma mudança, como a modificação de um hábito por um detalhe, mudanças mais acentuadas, como a de parar de fumar ou beber, ou mudanças muito marcantes, como a total escolha de um novo estilo de vida. Relações se mantêm primordialmente por meio de bases de interesse comum entre os que se envolvem, por exemplo, algo que une 2 amigos a sair e beber, mas uma dessas pessoas para de alimentar esse hábito ou o diminui. Naturalmente, haverá um afastamento entre ambos, a não ser que existam outros aspectos base que os unam. Desapegar faz parte da evolução e do alcance dos propósitos da vida, e as relações somente são úteis enquanto o resultado destas for aprendizado e crescimento, na intensidade que for. Caso a mudança se faça necessária e alguém especial não esteja apto a seguir o mesmo padrão de crescimento, se faz necessário que o desapego entre em cena. Sem dúvidas, antes do afastamento, o agente da mudança poderá e provavelmente tentará abrir os caminhos para aquele com quem se relaciona, seguindo o mesmo exemplo dos 2 amigos que bebem juntos. Caso um deles busque parar ou diminuir o ritmo por vislumbrar as vantagens dessa ação, poderá, sem dúvida, agir em favor do outro, demonstrando seus motivos vantajosos. Independente da profundidade da relação, essa ação será comum, de acordo com a já mencionada empatia em buscar auxiliar o outro. Caso o amigo deseje tentar seguir o mesmo ritmo, poderão criar novos vínculos, até mais fortes, por conta da mudança em conjunto por algo melhor. Caso um deseje manter seus hábitos e o outro não, o afastamento será inevitável, e nesse momento se faz importante que exista força de vontade por 2 motivos. O primeiro motivo está relacionado ao respeito da decisão alheia, e o reconhecimento de que a ajuda foi oferecida e de que não podemos mudar o outro, somente auxiliar. O segundo motivo está relacionado a si próprio. A mudança não é fácil, e as paixões e desejos se fazem mais fortes de início. Isso significa, nesse exemplo, que largar a bebida e as noites de conversa sob o efeito de álcool poderá ser muito difícil, não só pelas sensações fisiológicas, mas também pelo relacionamento, que visivelmente não perdurará. Podemos auxiliar, por meio da missão, na resolução da expiação alheia, mas não podemos forçar sua resolução, assim como não podemos deixar de crescer para somente acompanhar aquele que busca estar acomodado. Ao longo dos anos, percebo como é comum que existam respostas negativas diante desse tipo de mudança. A realidade é que muitas pessoas que se classificam como amigos não nos querem ver crescer, e o nosso sucesso se torna uma ofensa, obviamente pela inveja e incapacidade de seguir rumos similares. Outro caso negativo é o da incapacidade do acomodado em desapegar-se. Como resultado e mecanismo de proteção do ego,
Muitas pessoas que perdem alguém para a mudança desenvolvem um tipo de justificativa para se basear e convencer a si mesmo que o afastamento daquela pessoa foi algo bom, quando no fundo sente falta, não assume e não sabe lidar. Esse caso é muito comum em fins de relacionamento amorosos, em que uma das partes, ou ambas, são incapazes de lidar com o término. Isso também pode ocorrer fora dos relacionamentos amorosos, e o que acontece é o seguinte: uma pessoa pode passar anos realizando nada além do bem para alguém, e eventualmente, essa pessoa que realiza o bem decide seguir novos rumos naturais para a sua própria vida, mas o que o acompanhava não busca fazer o mesmo esforço. Após perceber que aquela pessoa que realizava o bem saiu de sua vida, pela naturalidade do ritmo do crescimento, a que ficou terá uma das três atitudes prováveis. Uma atitude positiva, em reconhecer que aquele bem faz falta e que é necessário esforço para caminhar lado a lado com esse que se foi. Uma segunda atitude positiva, de senso de gratidão, mesmo que não busque crescer para alcançar essa pessoa. E uma atitude terceira, negativa, em que se desenvolve um senso de ingratidão e possível mágoa para mascarar a própria incapacidade de se tornar alguém melhor. Quando uma pessoa é incapaz de crescer e entra em um ritmo em que as mudanças ocorrem muito lentamente, ela está ignorando o aspecto principal que a fará prosperar em si. Se, por exemplo, uma mágoa não for resolvida, o resto da vida não poderá se desenvolver por completo. Caso essa mágoa cresça, a desconfiança também crescerá. Portanto, a vida pessoal, profissional, acadêmica, e seja no aspecto que for, será afetada pela incapacidade de lidar com as pessoas. Por esse motivo, devemos respeitar o ritmo alheio, pois cada um terá seu momento de perceber aquilo que deve ser feito e que profundidade deverá aprofundar em si em busca de respostas. É preciso reconhecer que cada pessoa trabalha de acordo com seu tempo de perceber a realidade das coisas. Entretanto, é preciso que exista cuidado para que isso não seja uma justificativa para o desenvolvimento da assédia. Para muitas pessoas, o termo assédia pode parecer estranho ou desconhecido. Não deve ser confundido com assédia, do verbo assediar. Assédia é um termo nascido do cristianismo e é indicado como aquele que originou a definição da preguiça como pecado capital. Apesar disso, o termo não significa exatamente preguiça, mas vai mais fundo. Assédia está próxima da procrastinação, que não é simplesmente não querer fazer algo, mas sim fazer outras coisas enquanto evita realizar uma atividade ou ação específica, que deve ser feita no exato momento. A assédia, entretanto, está mais conectada aos propósitos profundos e aos ciclos que se fazem reais para que esses propósitos sejam alcançados. Portanto, assédia é procrastinar, mas procrastinar aquilo que é mais importante para a vida no momento, o que evita que a evolução para um novo patamar ocorra. Assédia é querer meditar para ser alguém mais calmo e durante a meditação se lembrar do programa de TV favorito e parar o que está fazendo para assistir. É evitar visitar aquele parente que carrega pendências do passado, inventando algo mais importante para ser feito. É deixar o estudo para depois para poder sair com os amigos para a diversão. A assédia é antagonista dos 5 princípios e o que o bom praticante de Reiki busca combater. O princípio da procrastinação é deixar o que deve ser feito agora para depois. Partindo da ideia de que todos os princípios do Reiki são realizados só por hoje, então tudo aquilo que se enquadra nos preceitos do nosso crescimento se anulam por meio da assédia. Como praticante de Reiki, cabe seguir os 5 princípios, principalmente o da confiança de que as ações vividas são precisas para este momento, sem deixar nada para depois, e seguir em frente de coração leve, abrindo-se a novas oportunidades e novas pessoas em sua vida. O melhor que uma pessoa que busca o desenvolver pode fazer é manter o ritmo de seu desenvolvimento, pois o exemplo que trará ao mundo e às pessoas que ficaram no caminho será gigantesco. De início, até mesmo antes de conhecer o Reiki, muitos amigos não compreenderam minhas mudanças e escolhas de vida, e o afastamento se tornou inevitável. Entretanto, após alguns anos, cresci e me desenvolvi, e muitos deles perceberam essa mudança, a prosperidade e felicidade da minha nova vida. Então, aos poucos, buscam se informar e mudar por meio desse exemplo. Por vezes se torna difícil que cresçam por não compreenderem o caminho, por estarem às cegas e aparentemente sozinhos. Mas quando uma pessoa próxima os mostra que conquistou aquilo que almejava, a confiança se aumenta, e assim nasce o vislumbre que ali a mudança também se faz possível. Por esse motivo, cada um tem seu tempo, e o melhor que a mudança nos traz é justamente crescer e influenciar essa evolução latente mediante a missão natural do crescimento. Capítulo 10. A Roda da Fortuna. Após compreender os processos dos ciclos internos e as respostas do mundo externo por intermédio de outras pessoas, cabe a pergunta: o Reiki somente nos mostra o caminho para os cenários cíclicos ou também os constrói? No século VI d.C., um político e filósofo romano chamado Boécio encontra-se preso por alegações de traição, e lá escreve uma obra intitulada A Consolação da Filosofia. A narrativa se desenvolve na medida em que, em sua cela, questiona-se sobre ações e reações de sua vida. Em seguida, um ser surge em sua frente, se denominando como a própria filosofia.
Mediante a retórica, a filosofia cura sua mente, demonstrando o que é justo e aquilo que se faz verdade no universo. Em determinado ponto, Boécio demonstra ingratidão pela boa vida que teve, e a filosofia toma parte desse debate, agindo como a fortuna, deusa romana do destino, da sorte, tanto boa quanto ruim, e do acaso. Assim, a filosofia, agindo como fortuna, disse a Boécio: minha natureza, o jogo interminável que jogo é este: virar a roda, incessantemente, ter prazer em fazer descer o que está no alto e erguer o que está embaixo. Sobe se tiveres vontade, mas com uma condição, que não consideres injusto descer quando assim ditarem as regras do jogo. Essa inconstância, que é precisamente minha principal característica, não te dá a esperança de uma nova reviravolta na fortuna? Apesar de o trecho ser creditado à fortuna por meio da filosofia, podemos encarar essa ação como um desígnio natural do universo, representado mediante alegorias. Reiki é a energia natural inteligente que nos trabalha incessantemente em busca do equilíbrio. Reiki não atua somente em praticantes de Reiki, atua em tudo. E, tendo base, essa atuação não seria possível simplesmente que nos mostrasse aquilo que devemos fazer sem que também não determinasse as situações a serem vividas. Por vezes, o Reiki age como a fortuna. A roda nada mais são que os ciclos da vida. Aqueles que nos colocam em situações fáceis e aqueles que nos mostram adversidades. Aquilo que ocorre e nos coloca no alto serve como oportunidade de aprendizado, assim como quando nos vemos na parte de baixo. Em teoria, trabalhar com o Reiki parece muito belo, e verdadeiramente é, mas existem os momentos difíceis, porém necessários, para que possamos olhar e curar nossas dores. Nem sempre o processo evolutivo é construído somente de passos para frente. Por vezes são 2 passos para frente e 1 para trás. E basta saber isso para que não exista desespero ou desistência por parecer que a evolução não se faz mais presente. Devemos saber reconhecer que as situações que o universo apresenta para nós são aquelas que condizem com nosso mundo regido por polaridades, mas com o propósito de aprender e manter-se equilibrado dentro desses polos. Quando o equilíbrio surge, os polos não se fazem mais perceptíveis. Aí está a constância do equilíbrio. Por esse motivo, essa roda se faz tão necessária. Em minha vida, o Reiki atua dessa forma constantemente, tanto em assuntos relacionados diretamente à prática quanto em outros temas. Anos atrás, quando havia começado minha jornada dentro da área terapêutica com Reiki, estive por muito tempo com a agenda cheia para atendimentos. De um mês para o outro, as coisas simplesmente mudaram. Ninguém mais aparecia, mesmo aqueles que já haviam pagado suas sessões. Não busquei fazer promoções, não busquei aumentar propaganda e nem oferecer vantagens. Busquei olhar para toda aquela situação e buscar compreender o que o Reiki gostaria de me dizer com aquilo. Acontece que, pela minha inexperiência, estava tão confortável com a agenda constantemente cheia que perdi meu foco e me ocupei com outras atividades que na época eu considerava uma expansão do meu trabalho. Percebi meu erro após alguns dias de reflexão e que a suposta expansão era um desejo meu e não uma necessidade perante os propósitos do que realizava. Após essa percepção e a mudança do que estava incorreto em mim, surpreendentemente a agenda voltou a ficar cheia. O próprio Reiki me colocou no topo, e de lá me tirou e me colocou no fundo. Após aprender, subi novamente. A roda girou por completo. Na vida pessoal, isso também ocorre constantemente, principalmente quando não achamos que já superamos ou aprendemos algo que não está completamente compreendido. O Reiki nos mostra por nossas brechas, e por vezes até surge o questionamento de como determinada situação está acontecendo daquela maneira, quando os fatores para que aquilo ocorra se parecem tão improváveis. Isso não ocorre somente comigo, mas também com muitos outros praticantes que tenho conhecimento. Um exemplo muito comum presenciado por mim, em que o Reiki atua como fortuna, está após iniciações em primeiro nível. Algumas das vidas mudam por completo. Outras não mudam drasticamente, levam muito mais tempo para se desenvolver, pois cada um tem seu momento para estar pronto. Para os que sofrem mudanças drásticas de uma hora para outra, isso pode ser visto como um sinal de que as coisas deveriam ter mudado há muito tempo. Não há mais tempo para que tudo ocorra gradativamente, mas isso não significa que quem passe por isso não conseguirá lidar. Já se encontra pronta há muito tempo, por isso das mudanças rápidas. Já vi, por exemplo, mais de uma vez relacionamentos longos, que estavam defasados, chegando a um fim nesse processo, ao mesmo tempo em que outros se fortalecem e geram mais frutos. Para ambos os casos, são fins de ciclo. De um lado, a roda gira para baixo, do outro, a roda gira para cima. Para tranquilizar aos que se localizam na parte de baixo, cabe a lembrança da filosofia. Essa inconstância, que é precisamente minha principal característica, não te dá a esperança de uma nova reviravolta da fortuna? Sempre a roda estará por cima ou por baixo, ou no processo de subida ou caída. Mas não devemos nos esquecer de que isso faz parte do processo de aprendizado, são os ciclos em ação. Obviamente, mudanças poderão ocorrer em todos os campos da vida. O mesmo pode acontecer aos que não são praticantes do Reiki, mas que o recebem por meio de outros praticantes, ou até mesmo indiretamente pela convivência. Mesmo sem nenhum praticante de Reiki por perto, isso ocorrerá a todos, pois o Reiki e essas situações são parte da natureza.
A diferença da prática é que nos conectamos e nos tornamos aos poucos aptos a perceber essa configuração da natureza por maiores detalhes. Assim a roda gira e assim nos tornamos cada vez mais sábios. Capítulo 11. Sinais do fim. Por vezes, a questão não é não querer evoluir, mas não compreender como seguir em frente com a vida. Os sinais se apresentam claros para quem os souber enxergar, mas nem todos têm essa capacidade aflorada em si. Ela exige muito esforço e determinação, pois por meio do crescimento e experiência nos acostumamos à percepção desses padrões. Nem sempre os sinais do fim de um ciclo estão muito escondidos. Entretanto, a imersão na situação, por vezes, causa cegueira emocional ou mental, incapacitando a clareza dos cenários. Até mesmo pessoas em volta percebem o fim de um ciclo quando aquele que o vive nem o imagina, justamente por enxergarem toda a situação pelo lado de fora. É preciso haver discernimento para compreender o fim, mas na maior parte dos casos encontramos como raiz da cegueira a inocuidade. Um dos sinais absolutos do final de um ciclo é a simples percepção de que na vida não se faz mais nada além de sobreviver, resultado de uma estagnação profunda. Estagnar-se é parar, não ir para frente, para trás, para os lados, não fazer nada que verdadeiramente mude algo. A evolução só ocorre por meio do movimento. É preciso pensar, sentir, caminhar, buscar, correr e determinar como a vida segue. Quem não faz nada disso somente respira, come, dorme e trabalha para suprir essas ações. Por vezes, a vida, ou, no caso o reiki, auxilia dando um empurrão para que as coisas voltem a caminhar. Entretanto, em momentos é ignorado ou executado muito lentamente. Há vezes, como já dito, em que o reiki toma total controle e muda toda a situação. São casos raros. Estar parado é grande sofrimento, visto que não se aprende nada. Como nada mais acontece, fica claro que não existe aprendizado fazendo o que se faz, assim se caracterizando como um sinal de que um ciclo atual chegou ao fim. Um novo ciclo indica mudanças, novas situações, diferentes pessoas e até os detalhes se apresentam de forma diferente. Meus ciclos atualmente são muito rápidos, pois busco aprender sem erguer barreiras. Digo sim ao que se apresenta e percebo a mudança nesses detalhes. Quem não se lembra de uma época diferente, por um cheiro ou música em especial? Todos nós. São lembranças de detalhe de ciclos passados. Sempre que meus ciclos mudam, novas músicas surgem e se tornam minhas preferidas naquele instante, assim como alguns odores e sensações. Isso ocorre de uma forma natural. Os detalhes simplesmente aparecem e se destacam em segundo plano nesses novos ciclos. Outro sinal do fim de um ciclo é a falta de prazer em fazer o que está sendo feito. Isso pode estar relacionado a um trabalho, uma relação, um estudo e qualquer coisa que exija nossa ação e atenção. Isso não significa que as obrigações devem ser menosprezadas. Nem sempre um aborrecimento pela falta do prazer está relacionado ao fim de um ciclo, mas por vezes ao aprendizado. Entretanto, vale ressaltar, o ciclo para aprendizado existe até o momento em que necessitamos da experiência localizada nele. Então, mesmo que não tenha chegado ao fim, a vontade para mudar será preciso. Aqui se faz perceptível que o remédio para sair do ciclo de expiação e do ciclo de estagnação é o mesmo. A única diferença entre eles é que em um ainda existe algo a se aprender, no outro não, o que resulta na perda de tempo. Devemos ser flexíveis em nossas decisões e ações. Se a vida não se faz prazerosa no nível desejado sob determinado aspecto, cabe análise e classificação do motivo. Tudo engloba a capacidade de decidir e em seguida executar por meio da vontade. Na maioria das vezes não serão decisões fáceis. Parece simples, por vezes é e por vezes não, mas entender a falta do prazer como um dos possíveis sinais do fim já é um dos primeiros passos. Muitas pessoas passam por esse tipo de situação, na qual se sentem confortáveis no que estão fazendo, tanto no trabalho, relações ou estudos, mas ao mesmo tempo sentem que algo falta, uma falta de fazer algo novo. O conforto se faz mais forte que a vontade por mudança em grande parte das vezes, mas o incômodo continua. Relações amorosas passam pelo mesmo. Conheci muitos casais que estavam juntos há anos, mas que na prática se relacionavam como amigos acomodados com a presença um do outro. O que nos leva a mais um derradeiro sinal do fim de um ciclo, o apego. Quando tudo que nos segura a algo ou alguém é o apego, que haja certeza que o ciclo se fechou e está sendo mantido por um fio. O apego é uma sensação de aprisionamento mútuo, dependência e incapacidade de deixar ir. Isso não é saudável. Estar apegado anda de mãos dadas com o conforto, pois é uma sensação prazerosa, mas que engana e toma o controle da situação. Todos esses sinais levam a um caminho, a necessidade pelo propósito, esse que impulsiona o crescimento. Precisamos crescer, precisamos evoluir, e esse é o propósito da vida, e qualquer coisa que não atenda a isso trará infelicidade e sensação de vazio. Reconhecer os sinais para o fim dos ciclos não nos torna imunes, mas cada vez mais capazes de observar e analisar a realidade interna e externa. Após a observação, cabe a ação, e com ela vem a experiência do reconhecimento dos padrões gradualmente.
A jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Capítulo 12. O ciclo do ciclo sem fim. Esqueça-se do tempo passado e futuro. Anule suas presenças. Viva o presente. Viva só por hoje. Viva todo segundo e todo o agora. A vida é um ciclo sem fim, mesmo que apresentada de diferentes formas e relativizada em diferentes percepções. Mas a vida existirá, e o tempo que recebemos para vivê-la no momento é o que importa. O tempo que passou nos constrói para o presente, mas não determina nosso futuro. O que determina o futuro é o agora. Não cabe a ninguém justificar sua falta de ação por idade. Ninguém é velho demais para atingir um objetivo. Percebo pessoas desistindo de suas vidas com mais da metade dela ainda a ser vivida. Ao mesmo tempo, idosos de 80 anos buscam concluir um estudo superior e jovens de 16 anos acreditam possuir absolutamente todas as respostas para o mistério da vida. O Reiki nos ensina que o conhecimento é uma porta de entrada para muitos outros mistérios. Assim, os ciclos se desdobram em novos outros ciclos. É um constante desenvolvimento. Devemos estar sempre prontos para o novo, sem se prender a situações, mas isso não significa deixar tudo para trás. Quando aprendemos, agregamos maior conhecimento às nossas bases, desenvolvemos a força do nosso ser. Assim devemos manter o coração como de uma criança e a mente madura, sabendo com alegria interna dizer sim para as novas oportunidades, esperando algo jamais antes visto, mas sem deixar de analisar e percorrer os caminhos das experiências anteriores. Sejamos calmos, pois tudo ocorre no momento correto. Basta nós trabalhar honestamente para não evitarmos enxergar aquilo que deve ser visto e confiar que o aprendizado virá e que o justo não será suprimido pelo injusto. Ser grato por quaisquer momentos, pois todo momento é uma nova grande oportunidade. Dessa maneira, aprendemos que a bondade é um estado de espírito, e assim nos tornamos bondosos com nós mesmos a partir da permissão em busca do desenvolvimento. Refletimos aos outros a paz interna. Para que a vida discorra, é preciso aprender, e para isso devemos estudar, sem jamais parar. Estudar é o princípio para se chegar a qualquer lugar novo. Sem o conhecimento, a estagnação é certeira. Se para qualquer campo da vida esse argumento se torna válido, não poderia deixar de valer também para o estudo sobre a espiritualidade. Quando estudamos, buscamos entender aquilo que é um mistério para nós. Por meio desse estudo, encontramos as respostas para os nossos questionamentos. Felicitamo-nos após compreensão e, em seguida, nos deparamos com dois caminhos: parar o estudo por vontade própria ou continuar. Parar o estudo pode implicar em considerar que o conhecer sobre determinado assunto está completo, sendo assim tornando-se desnecessário continuar a procura. Os que optam por esse determinado caminho irão se deparar futuramente com questionamentos sobre esse tema de estudo, vindo tanto de outras pessoas como de si mesmo, e então mostrarão conhecer ou desconhecer o que verdadeiramente foi estudado. Os humildes, que percebem não saber a resposta, afirmarão a falta do conhecimento, reconhecerão a própria ignorância e voltarão ao estudo. Aos que falta humildade sobre o ego, o que será usado como resposta será seu próprio julgamento cru sobre o tema, a partir da base de estudo prévio, achando que sabe, criando assim a possibilidade de disseminar uma informação incorreta. Ao verdadeiro estudioso, o caminho tomado será sempre o do estudo, o saber que nada sabe, o quanto mais se aprende, mais se questiona, a humildade. Não tenha vergonha de não saber, tenha vergonha de achar que sabe aquilo que não sabe. Estude com humildade sempre, e jamais se arrependerá. Somos responsáveis por nossas ações e escolhas, e principalmente pelos resultados de ambos. Determinamos o tempo a ser empregado em nós mesmos e nas situações necessárias ao crescimento. Somos responsáveis por aquilo que escolhemos não enxergar por medo da dor. A dor é sinal de que algo está errado e precisa ser resolvido. Que a dor seja vista como uma informante que vem dar um aviso, uma simples mensageira que vem e logo se vai, assim que o recado está assimilado. Não existe motivo para sentir medo, e nem mais tempo, a vida começou há muitos anos. Quais as desculpas para continuar mantendo os erros que o impedem de crescer por completo? Que o ensino seja assimilado e que o propósito seja bem definido, pois tudo acontece por meio desses maravilhosos ciclos infinitos. Podemos participar da integração desse todo mediante a expansão e busca do equilíbrio, sempre começando só por hoje. Pós-fácil. Das falsas conquistas e da libertação. Você foge das soluções para a sua vida? Muitas pessoas me procuram, decididas a buscar mudança, determinadas a mudar os rumos de suas vidas. Cansadas de métodos tradicionais de pensamento e de serem reféns da ansiedade, do estresse, da depressão, da insônia e de muitas outras condições, essas pessoas querem, de uma vez por todas, botar um ponto final em seus problemas cotidianos. Infelizmente, a grande maioria delas empaca em seu processo de busca e volta para a convivência de suas doenças. Por qual motivo isso ocorre? Medo do desconhecido, comodismo e crenças limitantes.
Dentro de uma visão rotineira, em aspecto emocional e mental, torna-se extremamente difícil para qualquer pessoa comum fugir de suas percepções corriqueiras para que as mudanças venham de maneira eficaz. A grande maioria busca novas soluções para a melhora em um momento de amplitude de suas consciências, mas logo em seguida seu ânimo pela melhora se esvai, e sem nem mesmo perceber, sua rotina volta a funcionar a todo vapor com seus problemas mais fortes do que nunca. A simplização da busca pela solução pode trazer um rumo esplêndido, mas também desastroso se mal utilizado. Quando a busca pela solução é constante, essa se torna o primeiro passo para uma nova vida. Se a busca para a solução é momentânea, ela confunde e aumenta o comodismo, além de não trazer nenhum resultado. O pensamento adotado será: não estou bem, mas já estive procurando uma solução, já fiz algo e assim já está bom. Então nunca mais busca melhorar. Causa a ilusão de já estar fazendo algo. Não engane a si mesmo. Se há uma ferramenta para melhora em suas mãos, não a abandone. O impulso para a solução de seus problemas está integralmente dentro de você. As pequenas conquistas devem constantemente ser comemoradas, mas não devem ser tomadas como conquistas finais, pois assim seriam conquistas falsas, que não trazem real mudança. A real liberdade está em persistir, em ir além do que pensamos sobre nós mesmos. Dedicação, estudo, suor, trabalho e muita força de vontade. Essas são as chaves para as verdadeiras conquistas. Todos no fundo sabem dessa realidade, mas buscam o caminho mais fácil e assim perdem tempo. Seja sincero e encontrará soluções. O caminho, os ciclos e o propósito, está tudo aí esperando sua força de ação. Influencie positivamente. Não espere que alguém traga a mudança. Seja a mudança.